abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. E nós faremos a leitura alternada entre os versos de número 25 até o verso de número 35. Eu convido a todos a se colocar de pé. Façamos a leitura de modo alternado. Assim está escrito: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram-lhe o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu convido a todos a curvar a fronte mais uma vez e estaremos orando novamente. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado é o teu santo e excelso nome. Querido Deus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença em oração, assim como o teu servo, o presbítero Eriton, orou. Nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua iluminação para com o Teu povo, mas de maneira muito também especial para com este que vos fala. Pois reconheço que de mim mesmo nada tenho a oferecer ao Teu povo. Por isso, esconde-me, Senhor, atrás da Tua cruz e fala poderosamente em nome de Jesus. É a nossa oração, no nome santo e bendito do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Prezados irmãos, o texto que nós lemos é um texto que relata o momento em que Jesus Cristo, o menino Jesus Cristo, é levado ao templo para que ele possa, então, ser feito aquilo que a lei determinava acerca do recém-nascido, do recém-nascido judeu, da criança judia, que após o período, ele era levado ao templo para que no templo, então, fosse feito aquilo que determinava a lei, segundo os preceitos bíblicos do Antigo Testamento. O texto vai falar acerca de um homem chamado Simeão. E a Bíblia, ela não dá muitos detalhes sobre esse homem. Não sabemos qual era a sua profissão, não sabemos se ele era sacerdote, a Bíblia não fala acerca da sua família, se ele era casado, se tinha filhos. A Bíblia não trata acerca da pessoa específica de Simeão. Lucas é o único a relatar acerca deste episódio. Nós não vemos em nenhum outro momento da Bíblia, em nenhuma outra parte da Bíblia, o relato deste fato e acerca deste homem chamado Simeão. Mas o evangelista Lucas, aqui, quando registra, ele faz o registro de algo extremamente importante. É que ele vai registrar que este homem
Simeão, era um homem que havia uma promessa de Deus para a vida desse homem. E esta promessa se cumpre quando o menino Jesus chega até o templo. E a Bíblia, e Lucas vai relatar, Lucas, que é considerado o apóstolo, do Espírito Santo, aquele que mais falou acerca do Espírito Santo na Bíblia, ele vai registrar o que acontece com o homem, com o ser humano, com a pessoa que é movida pelo Espírito Santo e vai ao templo para cultuar a Deus movida pelo Espírito Santo. O texto vai nos mostrar quais são, né, as consequências e quais são o que acontece quando uma pessoa ela tem as motivações corretas para estar diante do Senhor. E eu gostaria, então, de que os irmãos nos acompanhassem o texto à medida que fomos lendo, para nós verificarmos quais lições esse texto tem para nós nos dias de hoje e para a igreja nos dias atuais. A começar do versículo número 1, o texto diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Lucas já vai registrar que este homem era um homem justo e piedoso. E quando a Bíblia ela relata, dá essa característica a essa pessoa, e está dizendo que este homem era um homem que era temente a Deus. Era um homem que procurava fazer aquilo que a lei de Deus determinava. Era um homem que dava testemunho da palavra de Deus. É um homem que caminhava, que tinha sua vida direcionada por aquilo que a palavra de Deus dizia acerca daquele que tinha que ser um servo do Deus vivo, do Deus verdadeiro. O texto vai relatar que ele esperava a consolação de Israel. E o que significa isso? O que era a consolação de Israel? A palavra de Deus, ela já havia predito que o Messias prometido viria a Israel. E o que Simeão esperava era justamente isso. Ele esperava um momento em que ele se depararia, que ele estaria de frente com o Messias prometido, com aquele que seria a consolação, com aquele que seria a redenção do povo de Israel, com aquele que mudaria os rumos da história do povo de Israel. E ele, como era um homem piedoso, temente a Deus, ele guiava a sua vida na esperança de um dia ver a consolação de Israel, o Messias prometido. E o texto, ainda no verso 1, diz o seguinte: e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui algo extremamente importante, meus irmãos, na vida deste homem, é que a vida deste homem era regida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia este homem em todos os momentos da sua vida, de tal maneira que todas as coisas que ele praticava, tudo que ele fazia, toda a sua existência estava de acordo pela direção do Espírito Santo. E aqui vem a primeira lição que o texto nos dá. É que se nós quisermos ser crentes fiéis e verdadeiros, aqueles que esperam a consolação, ou seja, que estão na esperança do Messias, que já veio, que estamos na esperança de que esse Messias faça a redenção, que esse Messias faça a diferença na nossa vida e na vida da sua igreja, nós precisamos andar sobre a direção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo aquele que veio para nos resgatar, nos mostrar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz em nós a conversão de nossa mente, a fim de que nós possamos agora entender o plano da salvação, da redenção em Jesus Cristo. Se o Espírito Santo não atuar na vida do crente, se o Espírito Santo não fizer parte do cotidiano da vida do crente, ele não consegue entender o plano da salvação.
Então, o texto começa a revelar aqui que este homem, Simeão, ele andava sobre a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O verso de número 26, ele vai dizer então o seguinte: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E olha aqui uma coisa que o Espírito Santo faz a este homem. Ele faz uma revelação. Na verdade, o Senhor, através do Espírito Santo, ele faz uma promessa a este homem. E a promessa era a seguinte: de que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Havia uma promessa dada a este homem, dada pelo próprio Espírito Santo, dada pelo próprio Deus, de que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Ou seja, ele não passaria pela morte sem antes ver Jesus Cristo, o Senhor, o Messias prometido. E aqui tem uma outra lição que o texto nos traz, meus irmãos. É que nós, crentes no Senhor, temos promessas de Deus na nossa vida. O Senhor, a Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Alguns dizem até cerca de 30.000 promessas. Mas algumas denominações se prendem que numa conjectura de que essas promessas são promessas baseadas em questões materiais, em situações físicas. Mas as promessas que Deus tem dado e dá aos seus filhos são promessas espirituais, promessas de salvação, promessas de perdão, promessas de consolação, promessas de que o Senhor estará conosco durante toda a nossa caminhada na nossa vida, promessas de redenção, promessas de quando as coisas estiverem numa situação tamanha em que nós não consigamos mais suportar, Ele estará atuando na nossa vida, em nosso lugar. Deus havia feito uma promessa a este homem, e Deus fez promessa a cada um de nós. E essas promessas feitas pelo Senhor são promessas que se cumprem na vida do ser humano, daquele que é um servo fiel e daquele que verdadeiramente serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o verso de número 27 traz algo extremamente importante para as nossas vidas. Porque observe o que diz o texto no verso de número 27. Ele diz o seguinte: movido pelo Espírito, foi ao templo. E aqui está a chave para que nós possamos perceber as promessas de Deus se realizarem na nossa vida. O texto vai dizer que este homem piedoso, temente a Deus, e que o Espírito Santo atuava na sua vida, ele foi ao templo, mas foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Prezados irmãos, nós hoje podemos estar aqui pelas mais diversas variações motivacionais. Nós podemos estar aqui hoje motivados pelo fato de a nossa agenda estar vazia. Eu explico. Nós podemos estar aqui hoje porque não existia um outro compromisso mais interessante a fazer, e como não tinha nenhuma outra coisa que chamasse mais a nossa atenção, não tinha nada na nossa agenda, nós então resolvemos vir para a igreja. Nós podemos estar aqui por também uma outra motivação. Podemos estar aqui motivados a encontrar com alguém, com alguma pessoa. Porque eu precisava falar com alguém, eu precisava me encontrar com alguém, e eu sei que essa pessoa talvez estivesse aqui hoje, então eu me motivei a vir à igreja para falar com essa pessoa. E é possível que alguém tenha vindo aqui por esse motivo. Ou também eu posso estar motivado a estar aqui na igreja para cumprir uma obrigação religiosa. Ou seja, crente
que é crente, domingo à noite, ele tem que estar na igreja. Ele não vai estar em casa assistindo o Fantástico, ele vai estar na igreja. Mas ele vai estar aqui para cumprir uma obrigação religiosa. Agora, meus irmãos, Simeão, ele não foi ao templo porque não tinha nada na agenda, não foi ao templo para encontrar com ninguém, e não foi ao templo para cumprir uma obrigação religiosa. Ele foi ao templo motivado pelo Espírito Santo. E essa é a grande diferença. Se nós estamos aqui motivados pelo Espírito, se foi o Espírito Santo que atuou na minha e na sua vida e nos motivou a vir aqui nesta noite, para que de maneira real, verdadeira, cultuar a Deus em espírito e em verdade, entoar louvores ao Deus vivo e ouvir dele a sua palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, que esta noite ela será diferenciada na minha e na sua vida. Ela fará diferença na minha e no seu ser, porque ela estará acontecendo por um motivo muito especial, porque foi o próprio Espírito Santo que nos motivou a estar aqui. E se o Espírito Santo nos motivou a estar aqui, nós aqui vamos ver as coisas de Deus acontecer na nossa vida. Porque nós vamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Nós vamos ver as obras do Senhor se realizarem na nossa vida. Mas isso se estamos aqui motivados pelo Espírito Santo. Porque se estivermos aqui motivados por qualquer outra coisa, nós não vamos ver nada disso acontecer. Nós vamos ver as pessoas cantando, nós vamos ver os amigos, os irmãos em Cristo, nós vamos ver o pregador falar, mas nada disso vai fazer diferença na minha existência, se eu não estiver motivado pelo Espírito Santo. Agora, se eu estiver aqui, movido pelo Espírito, todas essas coisas se realizarão na minha e na sua vida. Porque Deus tem promessas para a minha e para a sua vida. E essas promessas se realizarão na vida daqueles que, motivados pelo Espírito Santo, estão na presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O texto segue. E ele diz o seguinte, ainda no verso de número 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, verso 28, Simeão o tomou nos braços e o levou, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E aqui tem uma lição que o texto nos ensina. Porque quando nós vamos ao templo, movidos pelo Espírito Santo, as promessas de Deus se realizam na nossa vida. Diz o texto que quando ele chegou no templo, os pais do menino chegaram no templo, Simeão tomou nos braços e levantou e louvou a Deus. Meus irmãos, eu queria que você fizesse um exercício agora. O templo era uma área enorme. E as pessoas, eles chegavam ao templo, muitas pessoas ao mesmo tempo. E quando a mãe do menino Jesus e o pai do menino Jesus chegaram ali no templo, eles eram pessoas comuns, como qualquer outras. Pessoas que não tinham nenhum destaque dentro da multidão. Quando os pais do menino Jesus chegaram com o menino Jesus ao templo, não houve nenhuma luz miraculosa do céu que iluminasse a criança, mostrando que aquela criança era o Messias prometido. Ele era um menino como qualquer outro.
uma adolescente como qualquer outra. Pobres, tão pobres que eles não tinham condições de pagar um cabrito, uma ovelha para ser dado como sacrifício. Eles levaram um par de rolinhas. Tamanha era a pobreza deles. Mas quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, Deus revela a nós aquilo que o olho do homem natural não consegue enxergar. Deus revela o espiritual que está acontecendo, aquilo que só a partir do poder do Espírito Santo podemos entender. Não houve ninguém, naquele momento, que foi até o encontro da criança, do menino Jesus. Nem os sacerdotes que estavam ali, nenhum deles reconheceram Jesus. Nenhum deles reconheceram aquele menino como sendo o Messias prometido, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nenhum deles conseguiu enxergar. Mas Simeão, movido pelo Espírito Santo, viu o que ninguém podia ver. Porque o Espírito revelara a ele que ali estava o Messias prometido. E a promessa que Deus havia feito a ele, Deus iria cumprir naquele instante. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo a vir adorar no templo, nós conseguimos enxergar o espiritual acontecer. Aquilo que é sobrenatural acontecer. Aquilo que está além da visão do homem natural, que não consegue enxergar. Porque quando nós estamos aqui, movidos pelo Espírito Santo, este Espírito Santo fala conosco. E ele nos mostra aquilo que o homem natural não consegue ver. Simeão viu o Messias, o menino, o Filho de Deus prometido. E a sua ação primeira foi tomá-la nos braços. E a primeira coisa que ele fez foi louvou a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus age na nossa vida, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, Deus revela a cada um de nós coisas maravilhosas que só Ele tem para nós. E quando Ele nos revela, Ele nos dá as condições de enxergar coisas que nós não enxergaríamos se não tivéssemos sendo movidos pelo Espírito Santo. E nesta hora, quando Deus nos revela isso, a nossa atitude deve ser de louvor a Deus, de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus, porque Ele está nos mostrando algo maravilhoso através da sua palavra. Coisas que aqueles que estão fora do arraial de Deus, fora da igreja do Senhor, não conseguem enxergar. Existem pessoas que têm uma cultura, uma condição invejável de cultura, que conseguem ler a Bíblia com uma facilidade enorme e têm conhecimento de toda a Bíblia, mas como não são movidos pelo Espírito Santo, não conseguem entender a riqueza dessas palavras, não conseguem enxergar a riqueza das promessas contidas nessas palavras, porque não estão movidas pelo Espírito Santo. Mas mesmo nós, quando leigos, e ainda que não tenhamos uma condição extrema de cultura, ou um cabedal de conhecimento, quando somos movidos pelo Espírito Santo, Deus fala conosco. Por mais simples que eu seja, por mais simples que você seja, por menor entendimento ou cultura que você tenha, se você veio aqui, movido pelo Espírito Santo, Deus fala contigo. Deus toca no teu coração. Deus revela a você as suas maravilhas, porque Ele é Senhor. E o que Ele deseja apenas é que a sua motivação para estar na presença dEle seja verdadeira. Que você esteja aqui motivado para adorá-lo em espírito e em verdade. E assim sendo, Ele falará ao seu coração. O texto diz que ele então, no verso 29, diz o seguinte: agora, Senhor,
pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão viu aqui se cumprir a promessa que Deus havia feito a ele, de que ele não morreria antes de ver o Messias, o Salvador. Agora, olha como que Deus é maravilhoso. Deus havia dito a Simeão, e a promessa era que ele não morreria sem antes ver o Messias. Só que Deus, quando nos promete alguma coisa, Ele nos dá muito além daquilo que nós imaginamos que é a sua promessa. Porque Simeão não apenas viu o Messias, mas ele segurou nos braços o Filho de Deus. Você pode imaginar o que é isso? O privilégio que Simeão teve, que quase ninguém na face da terra teve, segurar em suas próprias mãos o Filho de Deus prometido. Deus havia feito uma promessa de que ele apenas viria, mas ele não só viu, como segurou em suas próprias mãos. O que o texto nos ensina, meus irmãos? Quando nós somos servos tementes a Deus, quando nós procuramos caminhar com Deus, fazendo a sua vontade e fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ordena, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo a vir à sua casa e a adorá-lo em espírito e em verdade, mas de coração real, verdadeiramente, Deus não somente cumpre as suas promessas na nossa vida, mas Ele vai muito além do que nós imaginamos. Nós recebemos muito mais do que nós desejávamos. As promessas de Deus, elas são infinitas, mas Deus nos dá além do que nós pedimos e necessitamos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, nos versos de número 7 em diante, ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, meus irmãos. O que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade nesta noite? O que tem acontecido na sua vida que está fazendo você, quem sabe, estar aqui nesta noite com um sentimento de tristeza, ou com um sentimento de derrota, ou quem sabe com um sentimento de que as coisas não irão acontecer e não vão se resolver? Eu quero dizer que o próprio Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Meus irmãos, Deus, quando nos concede algo, Ele nos concede muito além daquilo que nós pedimos. Ele não tem a mão encolhida. Quando Deus quer abençoar o seu povo, quando Deus quer abençoar o seu servo, Ele abençoa de maneira completa, perfeita, não pela metade. Deus é um Deus misericordioso, bondoso, benigno. É um Deus que ama os seus filhos. É um Deus que deu o seu Filho por amor a nós. Quando nós observamos este amor dado por Deus a nós, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para na cruz verter o seu sangue por nós, quando nós imaginamos isso, nós não conseguimos entender o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Por isso, se você está hoje aqui se sentindo o menor dos menores,
quem sabe se sentindo desprezado pela sociedade, quem sabe se sentindo menor do que qualquer pessoa, pois você se sente como uma pessoa que não tem, ninguém liga para você. Eu quero dizer para você que Deus te ama, que o Senhor te ama. E assim como Ele cumpriu as promessas que fez a Simeão, Ele cumprirá as promessas que estão na Bíblia para cada um de nós e para você também. E essas promessas incluem amor, inclui perdão, inclui reconciliação, inclui ter uma vida de cabeça erguida, inclui o fato de, ainda que passemos pelas provações, seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós devotamos o nosso amor, é o Deus que tudo pode. É o Deus que tem o poder nas mãos. É o Deus que é Senhor de todas as coisas. Pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, meus irmãos, Deus cumprirá em cada um de nós as promessas que Ele tem para nós. Mas para isso, eu preciso estar aqui movido pelo Espírito Santo. A minha motivação tem que ser a motivação trazida pelo Espírito Santo, não por outra motivação qualquer. Terceira coisa que o texto nos mostra aqui, ele vai falar que, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Verso de número 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que se dizia, do que dele se dizia. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Meus irmãos, Simeão, ao falar para Maria e José acerca do menino, ele revela agora para Maria e José algo acerca do menino. É que aquele menino, ele estava destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos de Israel. Meus amados, é impossível nós entrarmos nesse templo e sairmos deste templo sem que a nossa presença aqui não tenha um resultado final. Ou nós sairemos aqui para levantamento, ou sairemos aqui para a ruína. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, porque ela vai ao encontro do servo dele para a salvação, ou ela vai ao encontro para condenação. É impossível você sair daqui inerte. É impossível você sair daqui sem nenhuma definição na sua vida. Ou você recebe a palavra para a salvação, ou você a despreza para a sua condenação. O que Simeão estava aqui profetizando é que Jesus, ele seria alvo de ruína para muitos, ou seja, muitos não creriam nele como Messias, mas também seria alvo de salvação para os eleitos de Deus. Mas só vai conseguir enxergar isso se você vier aqui movido pelo Espírito Santo. Porque os que não estão movidos pelo Espírito Santo não conseguirão enxergar essa situação. Simeão vai dizer que Jesus seria alvo de contradição. Em alguns momentos da sua vida, Jesus ele foi chamado, foi confundido como um profeta apenas. Outras vezes ele foi até chamado de Beelzebul,
porque expelia demônios, curava pessoas no dia de sábado. Em alguns momentos foi chamado até de Elias. Em outros, ele era chamado até de Jeremias, porque muitas vezes chorava ao estar orando. Mas até nos dias de hoje, Jesus também é alvo de contradição. Alguns o entendem como um grande profeta, um espírito de luz, um homem que falou sobre amor, sobre fraternidade, um homem que trouxe uma nova visão ao mundo das boas aventuranças. Mas para alguns, ele é o Senhor. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele que transforma vidas. Ele é aquele que revela a salvação destinada aos eleitos de Deus. Quando, certa vez, ele perguntou aos seus discípulos do que o povo pensava do que ele era, e o povo disse, olha, e os seus discípulos dizem, alguns pensam que tu é Elias, outros pensam que tu é Jeremias, outros pensam que tu é um profeta. Jesus então perguntou aos seus discípulos, e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro então disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus prometido. Em outra oportunidade, quando ele curou um cego de nascença, e quando este cego então foi interpelado pelas autoridades judaicas, quem havia curado, porque ele o curou num sábado, aquele homem então, ele disse, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu consigo enxergar as verdades da salvação. Eu era obscurecido pelas luzes das trevas, mas agora os meus olhos veem a Jesus. O que Jesus é para você, meu irmão? Ele é motivo de contradição ou ele é motivo de louvor na sua vida? Ele é motivo de dúvidas sobre o que vai acontecer na sua existência, ou ele é motivo de gratidão por tudo que ele fez até o dia de hoje? Ele é motivo de murmuração, porque aquilo que você tanto deseja ainda não chegou à sua vida, ou é motivo de glória, porque ele tem prometido para você a vida eterna, que é o maior bem que nós podemos ter? Só podemos enxergar o que Jesus verdadeiramente é na nossa vida se estamos aqui movidos pelo Espírito Santo. Porque se estivermos aqui movidos por qualquer outro motivo, não enxergaremos essas verdades que a palavra de Deus tem para nós. E já chegando ao final, o texto, no verso de número 35 vai dizer, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, mais uma vez, ele profetiza o que vai acontecer com Jesus. E uma espada traspassaria, o seu corpo, a sua alma. Aqui está escrito. Mas há uma coisa que interessante, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui nesta noite. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, diz o texto, aí eu estou. Ele está aqui. E ele tem poder para ler o que se passa na minha e na sua mente agora, nesse instante. O que você está pensando agora, meu irmão, minha irmã? Deus sabe. Deus conhece. E os seus pensamentos se manifestam na presença do Deus vivo. Qual é a sua
necessidade? Qual é a sua precisão? O que você tanto necessita nesta noite? Deus está ouvindo os seus pensamentos. O Senhor Jesus manifesta os seus pensamentos. Ele sabe de cada um de nós, pessoalmente, detalhadamente. Ele nos conhece, diz a palavra de Deus, antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então, não há nada que eu e você possamos esconder da presença do Senhor. Se você está aqui nesta noite com os pensamentos fora do Senhor, Ele sabe. Ele sabe disso. Mas se você está aqui agora com os pensamentos nele, confiado nele, desejoso de que ele atue e se revele mais uma vez na sua existência, ele também sabe, e ele realizará os seus desejos. Ele vai estar com você. Ele se fará presente na sua vida, como tem feito até os dias de hoje, porque ele jamais deixou de cumprir uma promessa feita por ele. Deus é Deus, ele não é homem para que minta. E tudo o que ele disse acontecerá. Tudo o que ele registrou na palavra de Deus se cumprirá, na minha e na sua vida. Se você está aqui nesta noite, repito, movido pelo Espírito, você verá a obra de Deus acontecer na sua vida. Você verá as maravilhas de Deus se realizarem na sua vida. Você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Se você está aqui movido pelo Espírito Santo, você não sairá daqui da maneira como entrou. Porque Deus se fará presente com você. Porque Deus caminhará com você na estrada da sua vida. E nas dificuldades que ocorrerem, Ele estará ao seu lado, lhe ajudando a superar todas as adversidades que se levantarem contra você. Se você está aqui movido pelo Espírito Santo, ainda que o mundo esteja contra você, você é mais do que o vencedor, porque aquele que está com Jesus não pode ser derrotado. Deus é Deus, Jesus é Senhor, acima de todos, Ele é Senhor. E por isso, saia daqui com a certeza de que você vai caminhar a sua vida movido pelo Espírito Santo. Vai caminhar na sua vida de acordo com o ensino da palavra, porque dessa maneira Deus fará a diferença na sua existência, assim como fez na vida de Simeão, que era um homem temente a Deus, onde diz o texto, justo e piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha e sobre a sua vida, para que você tenha uma vida repleta de realizações na presença do Deus vivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. Amém?